Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você esta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de 1 a 20. O tema da nossa mensagem é Jesus libertando cativos de Satanás. Amém? Aleluia. O Cristo que nós servimos é um Cristo poderoso. Amém? Não há ninguém maior do que Ele. O próprio Jesus nos afirma isso nos evangelhos, quando diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Amém? Se todo o poder é dele, então ficou nenhum poder para o inimigo de nossas almas. Amém? Então nós temos fé em Cristo Jesus. Sozinhos somos brinquedos nas mãos do inimigo, mas com Jesus nós pisamos na cabeça de Satanás, nós o colocamos no seu devido lugar. Com Jesus a nossa vitória é maiúscula. Amém? Então nós estamos gratos a Deus porque Ele tem sido fiel, não porque sejamos fiéis, não, somos infiéis, mas faz parte do caráter do Senhor a fidelidade, e Ele é fiel a mim e a você, mesmo quando não somos fiéis. Aleluia! Esse é um Deus maravilhoso, é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que está presente nesta reunião e pode com certeza inclinar o seu ouvido, a sua mente para você, aleluia, de forma que você saia daqui esta noite totalmente liberto, totalmente abençoado pela sua presença bendita. Marcos, capítulo de número 5, versículo de 1 a 20, o texto bíblico diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo.
Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Obrigado, Jesus, porque tu continuas o mesmo. E nós nos reunimos aqui esta noite para te adorar, para glorificar a tua pessoa bendita, pela tua graça, pelo teu favor, por tu ter nos libertado do poder das trevas de Satanás. Senhor, muito obrigado, Jesus. Usa a tua palavra esta noite em nosso favor, em favor daqueles que nos ouvem, ó Deus amado, através do YouTube. Que a tua graça, o teu poder possa alcançar toda e qualquer pessoa. E se estiverem presos às cadeias do diabo, que essas cadeias possam quebrar-se, que o teu Espírito Santo possa promover libertação esta noite, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Jesus libertando um homem possesso de demônios. Queridos, você sabe que existem muitas pessoas cativas pelo diabo? Pessoas que começaram sua jornada em algum momento de suas vidas, resistiram a Deus, e o inimigo começou a trabalhar na vida deles. A Bíblia Sagrada diz de uma forma bem clara que o mundo jaz no maligno. Isso significa que tudo o que está no nosso entorno, inclusive pessoas, se não estão possessas de Satanás, estão sendo guiadas por ele, porque não tem o Espírito Santo de Deus para promover um encontro com Jesus, um encontro com Deus. Não ouvem a palavra de Deus para promover libertação, para lhes abrir a mente, para que possam ter Jesus como guias de suas vidas. E aí, se eles não têm a luz, as trevas tomam conta dessas pessoas, e eles vivem. Alguns, ou quem sabe muitas dessas pessoas, nem sabem que estão cativas, que estão presas por Satanás. É preciso que haja uma revelação de Deus, uma mensagem do Espírito Santo, como essa que nós estamos pregando aqui, para que a pessoa, através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus em seus corações, possam ter a condição, a capacidade de entender que estão presas, que estão cativas, que não é normal o que está acontecendo com eles, que eles estão debaixo de uma ação do inimigo, e que há uma forma de libertar-se, e que esta forma é o Senhor, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas cativas pelo diabo. Existem muitas pessoas que são escravas do pecado, escravas de vícios, amarradas ao pecado, não conseguem se desvencilhar do pecado, porque o pecado é a arma de Satanás para prender o ser humano, para impedir que haja uma conversão. Mas a Bíblia Sagrada diz que para isto se manifestou Jesus, para desfazer a obra de Satanás, para desfazer o pecado, para quebrar as cadeias e correntes. Eu mesmo estava preso a cadeias do diabo, do pecado, mas Jesus apareceu na minha vida e rompeu estas cadeias, e eu estou livre, aleluia. E eu sei que há muitos aqui esta noite que também viveram esta mesma experiência, foram tocados por Deus, e quando tocados por Deus, as cadeias quebraram, aleluia. Você está livre? Você está livre?
Você pode glorificar a Jesus. Jesus, muito obrigado, porque chegou a libertação na minha vida, chegou a luz na minha casa, na minha família. Aleluia. Pessoas que estão presas a desejos, a vontades, e o diabo trabalha, irmãos, com os desejos. Há alguns textos mais antigos na Bíblia que chamam de concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? Os desejos da carne. E existem pessoas que estão presas a esse desejo. Esse texto fala de um homem cativo, que viveu uma vida cativa, até o dia que encontrou-se com Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como era a circunstância desse processo todo? A Bíblia Sagrada diz que, e nós quando lemos entendemos que era noite. Havia acontecido uma tempestade e Jesus chega num lugar de despenhadeiro. Você está com o texto aberto, não feche. Fique com ele aberto, porque nós vamos trabalhar no texto. Amém? Em nome de Jesus. Era noite. Tinha acontecido uma tempestade. Se você olhar os textos que antecedem o capítulo 5, você vai ver que há uma tempestade no processo. E Jesus acaba chegando nessas terras, do outro lado do lago de Genezaré. Era uma região com cavernas. Era uma região com sepulcros, um cemitério. Houve-se gritos de horror. E em meio a essa situação toda, você imagine, parece um filme de terror. Jesus saindo do barco, uma praia escura, e começa a ouvir gritos e gemidos, e barulho de corrente, e correria de um lado para outro. E Jesus conhece bem as estratégias de Satanás. Não existe novidade no inferno para Jesus. Ele conhece todas as artimanhas do diabo. E logo quando ele percebe, ele já repreende logo. O interessante é que existem algumas pessoas que quando percebem que há um demônio no processo, quer bater papo com Satanás. Jesus não perde tempo batendo papo com o diabo. E eu me encanto com isso. E é um ensinamento. O diabo não tem nada para falar comigo. O diabo não tem nada para falar com você. Se há uma mensagem para o seu coração, essa mensagem vem de cima. Essa mensagem vem de Deus. Essa mensagem vem da Bíblia Sagrada. O que vem de baixo não serve para mim nem para você. E Jesus sabia disso. E quando ele chega ali naquele lugar, nessa situação que parece um filme de terror, ele logo percebe que há alguém demoniado, e ele repreende: espírito das trevas, vai embora e deixa esse homem. E aí mexeu, catucou a vara, ou melhor, catucou a onça com a vara curta, como se diz aí um ditado popular. Só que tem uma diferença quando eu catuco e quando você catuca. Aleluia. Quem estava catucando a onça com a vara curta, pode dominar a onça. Aleluia. É o poderoso do Senhor. É o nosso Salvador Jesus Cristo. E aí aparece esse homem ferido, sangrando, com pedras nas mãos, furioso, possesso, debaixo da ação de demônios. Qual era a condição deste homem, pastor? Nós vimos as circunstâncias. Mas em segundo lugar, qual era a condição deste homem vivendo debaixo desta ação do diabo? Primeiro, o texto não nos diz muito acerca deste homem. A Bíblia diz que apenas um homem. Não fala o seu nome, ele é um anônimo. Não tem identidade. Sem nome, sem linhagem. Na maioria das vezes, quando um personagem aparece, sempre o escritor menciona o pai ou menciona a mãe. Ou seja, esse indivíduo não tem nada. Não tem identidade. Não tem nome, não tem linhagem, não tem referência existencial. Não tinha fama, nem títulos, não tem prestígio social. É alguém
Alguém que está debaixo do poderio de Satanás. Alguém que está sob o domínio absoluto de forças malignas. Sabe, irmãos, existem pessoas que não estão no estado deste homem, mas estão pressionados pelas hostes malignas. Não chegam a estar possessos, mas estão, como nós diríamos, uma expressão bem bíblica, não está sendo dominado, mas está sendo pressionado. Quem falou? Não ouvi. Acuado seria uma palavra. Mas o diabo está ali, no entorno dele, lhe provocando medo, lhe provocando todo tipo de situação. Mas essa pessoa não chega a estar possessa. Mas este homem estava possesso, ele não tinha mais domínio sobre quem ele era. Não tinha. Quem dominava o seu corpo eram esses espíritos malignos. Quem falava através da sua boca eram os demônios que incorporaram, que dominavam totalmente. Ele estava totalmente debaixo do domínio absoluto das forças das trevas. É o que diz aí no versículo 2. Possesso de um espírito imundo. E quando uma pessoa está assim como este homem, não fazia sua vontade, era controlado pelos demônios. Já viu um cavalo que está no cabresto e que quem domina esse cavalo está sobre ele, e porque ele está encabrestado, ele não tem liberdade de fazer o que quer, mas quem está no comando é quem tem as rédeas nas mãos e o leva para a direita, o leva para a esquerda, e manda que ele corre, e manda que ele pare. Assim estava este homem debaixo da autoridade das trevas. Um homem sem vontade própria. Um homem controlado pelos demônios. Um homem encabrestado por Satanás. Em terceiro lugar, esse homem não tinha mais equilíbrio mental, diz ainda o versículo 2. Totalmente possesso. Uma entidade maligna agia nele e através dele. Outra coisa que nos chama a atenção é que não havia mais pureza. Os demônios só o empurravam para o que era imundo. Veja o texto, eu não estou inventando, está aí no texto. Só o empurrava para a coisa suja, aquilo que é asqueroso, aquilo que é nojento, despachos em cemitérios, desenterrando defuntos, e em alguns casos até alimentando-se de corpos, como nós sabemos de casos. A que ponto chega um ser humano dominado pelo poder das trevas? Não tinha mais gosto pela vida. Uma pessoa que está aterrorizada, que está possessa pelo inimigo, ele não tem mais gosto pela vida. É o que diz aí o versículo 3. Ele vivia nos sepulcros. Pessoas que vivem em torno do cemitério, de sepulcros, querendo morrer, são pessoas que estão doentes psicologicamente. É possível que haja pessoas assim, psicamente enfermos, mas com certeza há uma ação maligna nesses processos também. Esse homem vivia assim, nos sepulcros. O seu contexto era um contexto de morte. Ele não se deixava subjugar-se por forças físicas. O texto nos dá essa informação. Ele estava subjugado pelo poder dos demônios. Versículo 3 e 4. Por que você sabe isso? O texto bíblico diz que ele tinha correntes. O acorrentavam, as mãos, os pés. Mas os demônios que estavam atuando nele, simplesmente tinham força, quebrava essas correntes e ele se libertava. Ou seja, não havia ser humano que pudesse com ele. Ele não se submetia à autoridade humana. Ele estava debaixo da autoridade de Satanás. Em sétimo lugar,
Não tinha descanso, diz o versículo de número 5. Pois ele andava sempre de noite e de dia, sem parar. Noite e dia, sem parar. Outra coisa que me chama a atenção, ainda no versículo 5, é que ele não tinha mais amor próprio. Por quê? O texto bíblico diz que ele feria-se com pedras. Estava submerso num processo de morte. Ele destruía o seu próprio corpo. Feria-se com pedras. Destruía seus sentidos. Perdera a noção do tempo. Outra coisa que me chama a atenção ainda, nos versículos 6 e 7, ele não tinha mais coerência. Tinha uma esquizofrenia. Porque, aparentemente, se um psiquiatra ou alguém da medicina viesse conversar e estar com ele, ele mostrava ter um outro caráter. Parecia que tinha uma outra pessoa agindo ali. Nós, que servimos a Jesus, e o próprio texto identifica que não se tratava de algo psíquico, mas que se tratava, sim, de um espírito demoníaco agindo ali, dando a ele uma outra personalidade, uma personalidade que não era dele. A sua personalidade estava subjugada ao poder das trevas. Então quem conversava com ele, quem interagia com ele, percebia essa ferocidade, essa agressividade deste homem, mas não era ele, era o poder das trevas. Então não se tratava de uma esquizofrenia psíquica, mas se tratava assim de uma possessão maligna. É o que o texto me informa. Em 10º lugar, no versículo 9, ele não tinha identidade própria. Vemos aqui a extensão do mal. Quando Jesus lhe pergunta, quem é que está aí? Como é o teu nome? E ele diz, eu não tenho nome, o meu nome é Legião. Olha aqui, Jesus, quando chega na praia, a impressão que eu tenho é que ele vê todo o processo, escuta todo, ele já repreende logo, ele não perde tempo. Irmãos, vamos aprender com Jesus? Vamos deixar o diabo ficar brincando com a gente na nossa casa, no meio dos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Você precisa ter a sensibilidade de Deus para perceber a mão do diabo. Nós estamos trabalhando aqui nesses domingos do mês de janeiro, de manhã, entre 9 e 10 horas, nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. E eu vejo pessoas querendo esses dons, que são ferramentas, os dons de Deus, são ferramentas para que nós possamos, junto com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor, construirmos o edifício que é a igreja. Eu estou falando uma linguagem espiritual, mas o que eu quero dizer para você é que existem dons, irmãos, que todo crente deveria ter. E não é o dom de curar é importante, o dom de sabedoria é importante, falar em línguas é importante, mas no meu ponto de vista, uma ferramenta para todo crente devia buscar a Deus para ter o discernimento de espírito. E que dom é esse, pastor? Ele é básico, ele é primordial. O Espírito Santo vai fazer com que você discirna aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. E não importa qual seja a circunstância, se é no seu casamento, se é no casamento do vizinho, alguém da tua família, se é num relacionamento, se é em um negócio, em um processo qualquer, a pessoa que tem esse discernimento de Deus, quando ele chega, Deus mostra para ele, tem a mão de Satanás aí, e aí ele repreende. Porque eu entendo que nós estamos aqui para imitar Jesus. Por favor, não fique imitando esses evangelistas televisivos, não, de televisão. Esses indivíduos muitas vezes nem leem a Bíblia, porque eles querem fazer show com a vida dos outros, envergonhar as pessoas. Jesus nunca foi assim, Jesus nunca envergonhou o ser humano. Pelo contrário, quando ele chegava que havia uma ação de vergonha como essa, um domínio terrível como esse poder maligno que estava com este homem, mais rápido possível, o Senhor Jesus age, saia desta vida. Sem mesmo saber quem era. Sem mesmo perguntar por nome. Primeira coisa que ele fez, ele percebeu que havia ali uma potestade maligna. Em nome de Jesus, peça a Deus esse discernimento. Você sabe que muitas vezes, em nossas discussões em casa, nos processos mais cotidianos, o diabo se intromete. Ele se intromete, irmão, porque ele é intrometido.
Ele não precisa ser convidado. Às vezes, um sentimento carnal, uma obra da carne, é oportunidade para ele entrar. E daqui a pouquinho está dominando a sua casa, está dominando os seus negócios, está dominando a sua vida. Mas se você tiver o discernimento de Deus, você mesmo, não precisa do pastor, não precisa de ninguém, você vai perceber que tem uma presença, que tem um poder das trevas agindo nessa circunstância, e na autoridade de Jesus você vai se opor, e vai mandar ele embora da sua casa, e vai mandar ele embora do seu casamento, vai mandar ele embora da sua vida, porque há poder no nome de Jesus. Deixe-me abrir um parênteses e pedir uma coisa para você. Nós estamos em um culto de adoração e de louvor a Jesus. Se alguma coisa que o pastor falar, o pregador, seja ele quem for, o cântico, o louvor, algo que você sentiu que foi Deus, não fica só com a boca aberta olhando não. Já que ela está aberta, louva a Deus, dá glória a Jesus, aplaude o Senhor, porque tudo que acontecer aqui, seja de louvor verbal, ou seja de louvor através dos nossos gestos e de nossas mãos, tem que ser dirigida à pessoa de Jesus. Por isso, se Deus está falando com você, manifeste esta alegria, dando glórias ao nome de Jesus. Amém? Você quer dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso? Você quer abrir a sua boca, porque há poder no nome de Jesus? Aleluia! Fechando parênteses e continuando. Qual é o teu nome? Os demônios responderam com um número e não um nome. Eles disseram, legião. Por que legião? Porque era uma possessão múltipla. Não se tratava de um espírito maligno, mas de vários, de um exército. Só para você ter uma ideia do que era legião, um exército romano composto de 6.000 soldados de infantaria e cavalaria, formavam as legiões. Era o braço forte com o qual Roma havia subjugado o mundo. Legiões de homens, por todos os lugares. Irmãos, e o diabo também age dessa maneira. Pelo menos na vida desse homem, na vida de muitos outros. Às vezes você pensa que se trata de um demônio, e é uma multidão deles. Mas, irmãos, não importa. Se era um ou se era 1 milhão. Quem estava ali era o dono do universo. O Senhor dos senhores. Eu penso para mim que Jesus deve ter falado assim, pode entrar em fila indiana e saindo um por um. Em fila indiana, vamos lá, vai saindo, vai saindo. O texto nos dá a entender que esses demônios perceberam que quem estava mandando não era um qualquer. E é muito importante que se diga, meus irmãos, que o que Jesus está fazendo aqui, até então, não era feito. Em todo o Antigo Testamento, você não vê casos de demônios, espíritos malignos sendo expulsos. Então não havia? Lógico que havia. Havia demônios. Só que não havia poder, disposição, poder à disposição para que esses demônios saíssem. Eles levam chazinho, eles tapeavam e as pessoas continuavam endemoniadas. Tanto é verdade que quando Jesus aparece, repreendendo o poder das trevas, subjugando Satanás, as multidões ficaram admiradas. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os que tinham a religião da época, ficaram assim, mas que homem é esse? Quem é este que tem poder sobre as hostes de Satanás? Quem é este? Por quê? Porque até então não havia como libertar-se do poder das trevas. Mas apareceu Jesus no meio da história. Até um certo momento o diabo dominou, mas agora chegou Jesus, o campeão de Deus, o campeão da igreja, para colocar o diabo para a lona, aleluia, para nocauteá-lo e levá-lo à lona. Aleluia, aleluia. Em 11º lugar, eu estou falando das circunstâncias, do que estava acontecendo com esse homem.
Não tinha mais brandura nesse homem. Mateus 8, versículo 28. Esse homem era um homem furioso. Ninguém podia passar por aquele caminho. Era um indomável, as pessoas tinham medo de passar naquela região onde ele estava. Por quê? Porque ele era um animal que feria, que xingava, que jogava pedra, aterrorizava as pessoas. Irmãos, o poder das trevas transforma o homem em um monstro. O Evangelho veio para humanizar os homens. Aleluia. Por isso, irmãos, é que eu fico encantado quando eu vejo gente de Deus. Gente de Deus é gente sensível. Gente de Deus é gente educada. Gente de Deus é gente carismática. Gente de Deus são pessoas que têm o Espírito Santo que discerne. É diferente. Ele é humano. Ele se compadece. Ele se parece com Jesus. Porque Jesus era assim. Jesus era cheio de graça, era cheio de amor. As crianças eram apaixonadas por ele. Aonde ele chegava, as multidões ficavam querendo ouvi-lo, querendo estar perto dele. Você já notou que existem certo tipo de pessoas que são cheias de Deus e você gosta de ficar perto dele? Sabe por quê? Emana uma paz, emana uma alegria, é um ambiente de bênção. Ao contrário, aqueles que estão dominados pelo poder das trevas, gera medo, o ambiente fica pesado. Você quer ir embora, você não consegue, não quer ficar perto daquela pessoa. Por quê? Porque só emana ira, só emana intranquilidade. A pessoa é grosseira, é estúpida, é agressiva, é um monstro. Esse homem não tinha brandura, era um homem furioso. Ninguém podia passar por aquele caminho. O poder das trevas transforma o homem em um monstro. Não tinha mais pudor e honra. Há muito tempo não se vestia. Diz o texto, Lucas 8, 27. Andava nu, feito uma fera. Outra coisa, vivia na solidão. Não tinha mais a assistência da família. Em Lucas capítulo 8, versículos 27 e 29, o texto diz: nem habitava em casa alguma. Ele era impelido pelo demônio ao deserto. Apesar de ter dentro de si 6.000 demônios, estava só. Incrível, não é? Tanto demônio dentro dele, mas ele estava só. Satanás traz o vazio. Satanás traz a solidão. Satanás traz o desejo de morte. Por isso, se você tem tido desejo de morte, clame ao Senhor. Esses pensamentos de morte não são naturais. Pensamento de morte está dizendo que você está doente. E se não for uma doença física, é uma doença espiritual. Doença física, existe a psiquiatria, a psicologia para ajudar você. Mas a doença espiritual, não tem médico humano que consiga resolver esse problema. Só Jesus pode te dar vontade de viver outra vez. Se você tem esse tipo de desejo, corra para Cristo, corra para Jesus, entregue a sua vida a Ele, diga para Jesus: Jesus, eu quero abrir o meu coração para Ti, eu quero Te receber como meu Senhor, como meu Salvador, enche o meu coração de paz e de alegria. Faça isso agora, você que está aqui, ou você que está em casa, pede a Deus para inundar a sua vida de paz. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai entrar no seu coração, a morte, o desejo de morte vai embora, o antigo morador vai ser expulso, e Jesus, o Senhor da felicidade, vai habitar no seu coração, e vai gerar paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro nós falamos das circunstâncias que envolvia essa situação. Depois falamos da condição deste homem. Quais eram as condições que envolviam este homem? E agora, eu queria falar da intervenção libertadora de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o amor
do Senhor Jesus. Veja, tudo que o Senhor Jesus fez no tempo em que aqui esteve, sua motivação era o amor. Irmão, Ele nos amou. Ele não nos amou apenas na cruz, Ele nos amou quando decidiu deixar o seu lugar, quando abriu mão da sua deidade e tornou-se homem e nasceu como um menino de um ventre de uma mulher como eu e você. O amor de Jesus nós vemos em todas as suas atitudes. Irmãos, Jesus faz um trajeto perigoso. Vamos ao contexto. Ele enfrenta uma tempestade a noite toda para salvar apenas um homem. Será que Jesus já não sabia que aquela cidade de Gadara, ou os gesarenos, ou os gadarenos, como diz alguns textos, Jesus sabia que aquelas pessoas rejeitavam, resistiam a Deus, mas havia um homem possesso, havia um homem preso ao poder das trevas. O interessante é que Jesus se desloca de onde ele está, enfrenta uma tempestade a noite inteira, chega do outro lado do mar da Galileia para salvar um homem, para libertar um homem. Olha que fantástico! Que motivação é essa? Por muito menos eu já teria desistido. Por muito menos você teria olhado para o tempo e falado assim: vai chover, eu vou entrar nesse barco, nada, eu vou para casa. O endemoniado que espere. Mas o interessante é que Jesus nunca deixou para depois o que se pode fazer hoje. Sabe, irmão, sabe onde eu quero chegar? É que Deus nos dá oportunidades, e naquele momento Jesus viu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor dos céus, glorificar o seu próprio nome e mostrar aos gadarenos e aquele homem possesso que ele não tinha mais que ficar preso ao poder das trevas, que ele, Jesus Cristo, tinha poder e autoridade para libertá-lo. Jesus revela o seu amor com essa atitude. Para salvar uma alma, ele vai até Gadara, só por causa de um homem. Sabe, irmãos, Jesus se importa com este homem, mesmo ele sendo gentio. Porque ele não é um hebreu, um judeu. É um gentio, um possesso, estando ferido, estava insano, estava nu, era violento, e a sua moradia era no cemitério. Todas as circunstâncias suficientes para que eu e você jamais fôssemos lá. Você iria? Agora me pergunto, você iria, pastor? Não. De noite? Remar o mar para o outro lado? Nessa circunstância que eu estou vendo aqui agora e que você está percebendo? Por isso que eu fico com vergonha quando eu leio a Bíblia. Porque se Deus fosse pensar como eu, ninguém seria salvo. Inclusive, nem eu mesmo. Por isso que eu me apaixono por Deus. Que o seu amor não vê impossibilidades. Se há uma pessoa presa ao poder das trevas, precisando de libertação, o Senhor do céu se manifesta com graça, com poder, com misericórdia, com autoridade, para libertar o cativo de Satanás. Primeiro eu vejo aqui a revelação do amor de Deus, mas eu vejo também, em segundo lugar, a revelação do seu poder. Os demônios sentem-se atormentados por Jesus. Eu tenho no meu coração que o diabo percebe quando alguém ungido está chegando. Jesus estava lá
no meio do mar, remando na direção dos gadarenos. E os demônios já estavam enlouquecidos dentro dele, porque já estavam sentindo a presença de Jesus. Estavam sentindo o que? É só quem é da antiga que sabe o que eu estou falando. Tem o que poderoso da Dragon Ball Z. É um desenhozinho interessante. Eu assistia com meus filhos. Os personagens, eles tinham um poder. Eles transformavam, ficavam tão poderosos que os adversários sentiam o tamanho do poder deles. De vez em quando eu fazia uma analogia no desenho animado, que era muito engraçado, e eu falava de Jesus para meus filhos. Eu disse, Jesus é assim. Jesus tem poder. O que de Jesus é poderosíssimo. E quando ele chega, o diabo tem que retroceder. Há um louvor antigo, Samuel, que nós devíamos cantar mais aqui. Qual louvor, pastor? Sabe aquele louvor que fala da presença de Deus? Amém? Deixa eu ver se eu me lembro aqui do início. Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Irmãos, eu quero essa unção para mim. Eu não quero que o inimigo continue com as suas tramóias, com as suas malignidades, e eu feito um tonto, feito um idiota, sendo enganado pelo Satanás. Não! Há uma força que vem de Deus, que é superior ao poder das trevas. Eu quero isso para a minha vida, eu quero essa unção para a minha vida. Agora, vivendo essa vida resistente a Deus, envolvida com o mundo, com os apetites da carne, nunca teremos essa unção. Essa unção vem sobre aqueles que se separam. Essa unção vem sobre aqueles que se dedicam a Deus, que leem a palavra, que orem. Igreja de Jesus, vamos nos voltar para Deus, para que a unção dele venha sobre as nossas vidas. O poder de Deus não é para pastores apenas. O poder de Deus é para os que creem. E esses sinais, diz Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem. Não seguirão os pastores, nem os evangelistas. Seguirão os que creem em meu nome. Aleluia! Que nome é esse? O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Mostrar àqueles moradores, aos seus discípulos, Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. Por que isso? Só para mostrar que demônio está debaixo da autoridade de Jesus. Deixe-nos, não nos mande para o deserto, para outra região. Deixe-me nos entrar naqueles porcos. E é isso, só para os discípulos saberem, nós, que quem manda é o Senhor. Ele disse, pode entrar. E eles não discutiram, eles obedeceram. Aleluia. Quando a unção de Deus chega na nossa vida, é assim, as cadeias quebram-se, o poder das trevas se afasta, e você agora é envolvido, é acompanhado pelo meigo, pelo gentil, pelo poderoso Espírito Santo de Deus. Busque isso, irmãos. Busque isso para a sua vida. Busque isso mais do que qualquer outra coisa. Busque ao Senhor, aleluia. Jesus permite. Com isso ele está revelando o seu poder. Outra coisa, para mostrar o poder terrível que estava sobre aquele homem, Jesus permite.
Jesus não estava apenas fazendo uma exibição do seu poder, não. Ele permitiu, para mostrar que ele tinha poder, mas para mostrar também o tamanho do poder infernal que estava sobre a vida daqueles homens, daquele homem, que quando saiu dele, eles entraram em uma manada de porcos, onde havia aproximadamente, segundo o texto, 1000 porcos, e esses porcos enlouqueceram, e se precipitaram de cima do monte, e caíram no mar e morreram, se afogaram. Outra coisa que Jesus estava mostrando aqui com essa atitude, é que homens valem mais do que porcos. Sociedades, famílias, pessoas que valorizam mais animais do que gente, tem alguma coisa errada com essas pessoas, com essa sociedade. Sociedade onde crianças são mortas, o número de abortos é um absurdo. Eu não tenho nada contra animais, eu não tenho nada contra árvores, são coisas importantes, nós devemos preservar a natureza, cuidar dos animais, sermos gentis e bons, mas uma sociedade que defende qualquer outra coisa e se esquece de defender o ser humano, tem alguma coisa errada com essa sociedade. Tem alguma coisa errada. Há um cheiro de podre dessa sociedade que é maligna, uma contradição, e nós precisamos perceber isto, meus irmãos. Jesus estava mostrando, pode entrar nos porcos, ele estava mostrando que homem vale mais que porcos têm dignidade, mas a dignidade do homem é superior. Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos para mostrar a sua autoridade sobre os demônios. Eu digo vem e eles vêm, eu digo vão e eles vão. Eu gosto sempre de me lembrar do diabo pedindo permissão a Deus. Era Satanás, não era um espírito qualquer, era o próprio Lúcifer que estava pedindo permissão a Deus para tocar na vida do Jó. E Deus disse: pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele, não toca nele. Pode tocar no gado, pode tocar na ovelha, pode tocar nos filhos, mas não toque nele. Aleluia. Irmãos, não é à toa que o texto bíblico na carta dos apóstolos, Pedro, nos diz que maior é aquele que habita em nós, e diz ainda, aleluia, que aquele que é do Senhor, o inimigo não pode tocar. Que tipo de crente, que tipo de discípulo é este que dá lugar ao diabo? Que deixa Satanás usar sua boca para ofender esposa, para ferir marido, para bater boca com outras pessoas e feri-los com a sua língua? Que tipo de seguidor de Jesus é esse? Que se permite ser usado por Satanás para ferir, para magoar? Irmãos, isso não é coisa de Deus. Gente de Deus não dá lugar ao diabo. Gente de Deus é vigilante. Para você ver a periculosidade do processo, Pedro deu mole e Satanás usou sua boca, querendo convencer a Jesus a não ir para a cruz. E Jesus, que tinha discernimento, que o Espírito Santo estava sobre ele, disse, olhou para ele e não entendeu que Pedro estava com amorzinho, que estava com cuidado, que ele disse, para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, está tentando me enganar, diabo. Jesus permite que aqueles espíritos malignos entrem para mostrar sua autoridade sobre os demônios. E por último, Jesus quer mostrar que Ele tem poder para libertar o cativo. Acabou. Acabou o reinado das trevas. Aleluia. Quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, algumas pessoas acham que houve festa no inferno. Alguns pregadores, na sua loucura, chegam a dizer que houve festa no inferno. Irmãos,
Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e disse está consumado, não houve festa no inferno, coisa nenhuma. Houve um terror, houve um desespero, porque até aquele momento eles tinham domínio, mas agora chegou o maior, que tem domínio sobre eles, e disse: acabou, acabou a farra de Satanás. De hoje em diante, todo homem, toda mulher que clamar pelo meu nome, vai ficar liberto do poder das trevas. Aleluia! 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 Eu vou terminar. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, entra para mudar. Aleluia! E aí eu me lembro de um hino da harpa que diz assim: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração, deu-me paz, deu-me luz, gozo e não sei o que mais. Entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Jesus chegou, acabou o terror. Jesus chegou, as trevas foram embora. Aleluia! Veja, meus irmãos, os efeitos da libertação de Jesus na vida desse homem. Restauração integral em primeiro lugar. Jesus reintegra o homem quebrado pelo diabo. Veja o versículo 5, o que ocorreu com esse homem. Antes louco, agora em perfeito juízo, sua mente foi curada. Jesus agora libertou a mente daquele homem. Não era mais demônio que falava, não era mais demônio que agia no seu corpo. Ele finalmente tomou posse, aleluia, das rédeas de sua vida. Antes, andando de dia e de noite, agora, assentado, aleluia, aos pés de Jesus, aleluia. Antes enlouquecido, mas segundo Lucas 8,35, havia quietude e devoção. O que aconteceu? Jesus chegou. A primeira coisa que Jesus faz na vida da pessoa quando entra no coração é estabelecer a paz. Paz de espírito, irmãos. Só podemos ter paz se fizermos paz. Não há outra forma de fazermos paz com Deus a não ser pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só é possível usufruir da paz de Deus se nos submetermos ao senhorio do Senhor Jesus. É por isso que nós fazemos apelo no final do culto, e vamos fazer aqui outra vez. O que você faz? O que é um apelo? É convidar as pessoas a entregarem as suas vidas a Jesus, a se submeter ao seu senhorio. Não é simplesmente eu aceito, não. Quando você diz eu aceito, você está dizendo de hoje em diante Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. De hoje em diante Ele é o meu rei e eu sou o seu súdito. De hoje em diante Ele é o meu amigo. Aleluia. Antes nu, agora vestido. Reintegração moral e social. Tudo ali, naquele instante. Jesus botou os demônios para correr e o homem ficou livre. Buscou logo uma roupa para se vestir, arrumaram uma roupa para ele, vestiram-no. E ele estava ali aos pés de Jesus, adorando Jesus. Reintegração moral e reintegração social, versículo de número 15. Antes possesso de demônios, agora aos pés de Jesus. Antes perigoso, agora ordeiro, calmo. Antes um problema para a família, agora uma bênção para a família. Jesus o manda
para a família. Aleluia. Agora uma bênção para toda a sua família. Jesus o manda voltar para o meio daqueles que viram mais de perto sua miséria, que quem sabe já tinham desistido dele. Antes queriam que Jesus se afastasse dele, agora se tornou um seguidor de Jesus. Antes, com o diabo dizia: aparte de mim, o que veio fazer aqui? Para perturbar, diziam os demônios. Agora, sem os demônios, deixe-me segui-lo. Eu quero ir para onde você for, Jesus. Eu quero estar perto de ti, Jesus. O que aconteceu com esse homem? Antes andava no cemitério, nos sepulcros, no reino da morte, e a obediência total aos caprichos daqueles demônios infernais. Agora ele está aos pés daquele que é a ressurreição e a vida, e ele tem prazer em se submeter e obedecer aquele que é a luz do mundo. O que aconteceu? Simples. A autoridade de Jesus chegou e libertou aquele homem. Antes era um arauto da morte e do medo, agora é missionário de Cristo. Que coisa fantástica, irmão. Em questão de minutos o homem se torna um missionário. Jesus diz: vai para o meio dos teus, volta para a tua família. E o texto bíblico termina dizendo que ele foi para a cidade de Decápolis, que era uma região onde tinha 10 cidades, e lá proclamou o nome de Jesus como seu libertador. Que conclusão nós chegamos? Nós temos em Gadara duas reações. Primeiro, a reação do gadareno que foi salvo. Ele quer estar com Jesus. Foi liberto, entendeu que estava diante de alguém que era poderoso, que era Deus, e se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. É interessante. A primeira coisa que acontece quando nós temos um encontro com Jesus, nos apaixonamos por Ele e queremos segui-lo, queremos obedecê-lo. Característica de igreja que ama Jesus é que a igreja se torna discípula. As pessoas se tornam discípulas do Senhor Jesus, quer seguir a Jesus, quer se submeter à sua palavra. Característica de gente que segue a Deus. Será que nós encontramos essa característica aqui na nossa igreja? Será que nós somos realmente seguidores de Jesus, seguidores apaixonados como este homem, que de uma hora para outra se tornou um discípulo apaixonado e já queria se tornar um seguidor de Jesus? Primeira reação, esse gadareno salvo quer estar com Jesus. Segunda reação foi o povo de Gadara, que manda Jesus ir embora. Olha que interessante, que sociedade interessante, irmãos. Eles conheciam o estado, a história desse homem, como ele era possesso, mas deixavam ele lá. Criavam porcos, eram criadores de porcos. O reboliço foi tão grande no cemitério, irmãos, que o barulho chegou na cidade. E os moradores da cidade, diz o texto, que eles começaram a chegar, e foram chegando. E ouvindo a história de quem estava lá e viu e começou a contar. Olha aí aquele endemoniado, olha aquele maluco que morava no cemitério, olha como é que ele está agora. O que aconteceu? Jesus, aquele que andava na Galileia, atravessou o mar, está aqui, veio libertar, o cara está limpo, o cara está livre. E agora é um adorador, é um servidor do Senhor. Olha lá ele sentado lá, mas é aquele, está lá vestido lá, parece que já deve ter um banho nele. É assim que acontece, a pessoa aceita Jesus, tem lá alguns crentes para dar um banho, botar um terno, uma gravata no cara, e o cara já aparece no culto à noite vestido de crente. Nem crente é ainda, mas já aparece vestido. E como foi que eles reagiram? Cadê os nossos porcos? Os demônios que estavam nele entraram nos porcos. O Senhor Jesus liberou, eles entraram, os porcos ficaram loucos, preferiram morrer do que ficar endemoniado.
se jogaram lá do precipício, caíram no mar. Quando eles souberam que tiveram um prejuízo financeiro, eles disseram para Jesus ir embora. Que sociedade é essa, irmãos? Que chega o doador da vida, que liberta um ser da escravidão. E essas pessoas, em vez de ficar alegres, e de ficarem admirados, de se converterem a Jesus, não. Eles rejeitam. Não, vão embora. Nós não queremos ser aqui, não. Você já chegou dando prejuízo. Uma sociedade que amava porcos mais do que pessoas. Mandaram Jesus embora. Não perturbem a nossa comodidade. Não perturbe os nossos bens. Não perturbe a nossa religião. Nós não queremos essa nova. Nós queremos a antiga, que nos permite fazer o que nós quisermos. Jesus não desiste desses gentios de Gadara. Antes de ir embora, enviou-lhes um missionário. Antes de Jesus entrar no barco, deixou o ex-endemoniado. O endemoniado de Gadara, agora liberto em Cristo Jesus, se tornou um missionário. É assim que Jesus faz. Mesmo quando recusam-no, mesmo quando mandam embora, ele vai embora. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele deixa um representante lá, um que foi liberto, um que foi salvo, um que experimentou a cura, um que experimentou a libertação, para testemunhar o quanto o Senhor fez pela vida dele. Jesus, revelando sua paixão pelas almas, vai a Gadara salvar o homem. Os gadarenos, por amor aos porcos, rejeitam a Jesus. Por causa das perdas, mandaram Jesus ir embora. Preferiram os demônios a Jesus, por amor aos porcos. Qual é a sua escolha hoje? O que você vai fazer? Você vai fazer também como os gadarenos? Vai recusar a Jesus por causa dos processos financeiros no qual você está envolvido? Por causa dos pecados e dos desejos que o mundo lhe oferece? Você vai abrir mão do Senhor Jesus Cristo por causa do pecado? Ou por causa daquilo que as trevas podem lhe dar? Esta noite chegou o momento de você decidir. Este moço ficou livre. Os demônios foram embora. Ele poderia simplesmente dizer: bom, já que agora eu estou liberto, muito obrigado, viu, Jesus? Eu vou voltar para a vida. E com toda certeza, se assim eu fizesse, os demônios iriam retornar um a um e iriam dominá-lo outra vez. Mas ele, grato a Jesus pelo que o Senhor havia feito, se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. E você? O que você vai fazer? Você vai embora sem levar Jesus com você? Você vai fazer como fizeram os moradores daquela região? Ou você vai fazer como esse homem, que uma vez liberto pelo poder do Senhor Jesus, liberto dos demônios, se tornou um seguidor do Salvador? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Deixa o Salvador com seu amor
te salvar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te salvar, libertar. Oh, abre o teu coração, aceita o seu perdão, com seu amor te ajudar. O Espírito Santo me tocou para falar algo especial para você que está aqui na igreja. Muitas vezes, por causa de intrigas, probleminhas na igreja, probleminhas às vezes de relacionamento que pode ser resolvidos com uma disposição de perdão, mas aí nós resistimos, e aquilo que era simples se torna uma tempestade. Um processo que era só alguém chegar e dizer assim: tá bom, foi mal entendido mesmo, tá bom. Mas às vezes, por razões outras que eu não sei explicar, às vezes a gente deixa o caldo engrossar, e o inimigo se aproveita disso. E o alvo do inimigo é nos afastar um dos outros, nos afastar de Deus. Porque se nós não perdoamos, nós impedimos Deus de sermos perdoados. É esse o problema, é essa a situação que muita gente não entende. Quando não perdoamos, nós fechamos a porta do perdão de Deus para nós. E Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso: perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. Então, meu irmão, é uma obra do diabo não perdoar. Por isso, não dê lugar ao inimigo. Faça da sua jornada aqui na terra, na igreja, com a sua família, com seus irmãos em Cristo, com seus vizinhos em qualquer lugar, uma jornada de graça, de perdão, dando sempre oportunidade para que haja um novo começo. E outra coisa, não deixe de fazer as coisas de Deus, de adorar a Deus. Se você é um professor, se você é um cantor, se você toca um instrumento, não deixe de fazer alguma coisa para Deus, por alguma outra razão. Não permita que nenhuma oferta do inimigo, mesmo que seja falta de tempo, aparentemente a falta de tempo, e você diz assim: mas eu estou estudando muito, eu estou fazendo inglês, francês, polonês, espanhol, eu estou muito envolvido. Dê um jeito, abra espaço para Deus na sua vida. Não abra mão de servir a Deus de alguma maneira, seja tocando, seja cantando, seja participando do louvor, seja participando do trabalho na igreja. Não se afaste de Deus, porque esse é o primeiro passo para fazer a vontade do inimigo. E você não está aqui para fazer a vontade do diabo, você está aqui para fazer a vontade de Deus. Seja esperto, seja inteligente, perceba a ação do inimigo nessas circunstâncias e fuja, e faça o contrário. Se a palavra é afastar, eu vou me aproximar. Se a palavra é parar de fazer, eu vou fazer mais, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade e nem a vontade do inimigo de nossas almas. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui, que eu seja bênção, que eu seja a boca de Deus, que eu possa ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Por isso, esta noite, coloque-se nas mãos de Deus, como esse homem fez, agradecido pela grande libertação. Ele quer ser um seguidor, e uma vez que o próprio Jesus diz: não, você vai ser muito mais importante sendo missionário, sendo meu instrumento, sendo minha boca, aonde quer que você chegue. Conte às pessoas o que Deus, o Senhor, fez por você. E aquele homem entendeu que agora ele era um missionário, e ele deixou aquele cemitério e se tornou um obreiro, aleluia, um discípulo distante. Quem sabe um apóstolo que não é mencionado nos textos bíblicos, mas que nós vamos conhecer quando chegar lá no céu. Vamos orar? Você gostaria hoje de ser abençoado por Deus nessa área? Senhor, pastor, eu quero discernimento para a minha vida, já basta, já chega.
de ser enganado pelo inimigo. Eu quero discernimento para a minha vida. Eu quero que Deus me dê esse dom. Eu quero que Deus liberte o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, a minha sogra, o meu sogro. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha casa. Eu quero que o Senhor me dê autoridade, me dê amor, paixão, para eu ganhar a minha família para Jesus. Você gostaria que nós orássemos por você nesta área? Levante a sua mão assim, você gostaria? Levante a sua mão assim. Estou vendo algumas pessoas com as mãos levantadas. Pegue a sua bolsa, sua Bíblia e vem para cá. Desce aqui para frente. Você vai embora agora, nós vamos terminar o culto. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem para cá. Aleluia. Preciso falar com você depois do culto. Aleluia. Deus abençoe vocês. Vem para cá. Vem. Aleluia. Aleluia. Sabe qual louvor que veio da minha cabeça agora? É um louvor da harpa cristã que diz assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Levante a sua mão assim. A igreja, levante a mão para abençoar. A não ser que você não tenha vindo e precise dessa bênção de Deus. Eu não quis sair do seu lugar, mas se quiser pode vir. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por nos levar a conhecer os detalhes desse processo de libertação deste homem. Senhor, nós ficamos admirados. O nosso coração se enche de gozo e de alegria, de saber que Tu és o mesmo, que Tu és o nosso Jesus, que nós o recebemos e que em Tua pessoa, por causa do Teu nome, nós também fomos libertos deste Senhor mau, desse poder maligno que é o poder das trevas do inferno. Senhor, eu peço, nos cobre com o Teu sangue, nos guarda e nos dá entendimento bíblico, para não darmos lugar às trevas, não darmos lugar ao maligno, mas que possamos dar lugar a Ti, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença, da Tua vida. Aleluia, pois nós queremos Te servir. Renova-nos esta noite, faz-nos guerreiros, faz-nos discípulos de verdade, como este homem do texto, que tornou-se um seguidor, que tornou-se um missionário. Faz-nos missionários, missionários em nossas casas, em meio às nossas famílias, missionários no nosso bairro, na nossa cidade, oh Jesus, no nosso estado. Leva-nos, ó Deus, a sermos alguém grato a Ti pela grande libertação, de forma que compartilhemos com os demais aquilo que Tu fizeste por nós. Em nome de Jesus, capacita-nos com graça, com discernimento, com poder e com autoridade. Eu rogo, Senhor, esta bênção sobre a vida dos Teus filhos que estão clamando esta noite. Nós oramos pelos nossos familiares. Senhor, toca em seus corações, do nosso sogro, da sogra, da mãe, do pai, do irmão, da irmã, do filho, da filha. Oh Jesus, faz um milagre na nossa casa. Promove, Jesus, a cura, promove a libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos terminando essa reunião, mas antes de terminar eu quero sempre fazer essa pergunta: há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui que ouviu essa mensagem, tomou a decisão: eu quero servir a Jesus, eu entendi que Jesus é Senhor, é Salvador, eu quero Jesus no meu coração, eu quero recebê-lo hoje. Há alguém entre nós? Alguém aqui veio aqui à frente?
Há alguém entre nós? Se não há ninguém, nós vamos terminar. Mas se há, levante a sua mão. Eu quero ter o prazer de orar por você. Amém? Aleluia. Não há ninguém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Jesus, por esta reunião. Obrigado pelos músicos que vieram aqui nos abençoar, tocando para adorar a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor amado, pelos diáconos, diaconisas, Ministério Sorriso, todo esse grupo que veio nos ajudar na manutenção desse culto, os teus filhos que vieram te adorar. Muito Senhor. Aqueles que estão em casa, através do YouTube, que a tua bênção, Senhor, chegue à vida dessas pessoas. Senhor, muito obrigado. Que a tua graça e o teu favor nos envolva. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Cante comigo, igreja. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e te dê a paz. Amém.